Destaque de abertura do Chamada Geral para os combustíveis. Sindicato dos Postos diz que não há desabastecimento generalizado, mas reconhece limite de fornecimento e pede para que não haja correria para encher os tanques. Giane Guerra. O problema de escassez de diesel, principalmente nas lavouras, está chegando à gasolina. Vários relatos de postos que estão recebendo comunicados de distribuidoras com suspensão da entrega do combustível. Em breve, faltaria na bomba se a situação não se resolver. Mas o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis, Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua, diz que não há um desabastecimento generalizado, são casos pontuais, principalmente para os postos que não têm bandeira, os postos independentes de bandeira branca. Pede que os consumidores não corram até os postos, né? E que não haja também, por parte dos postos, uma procura além do normal às distribuidoras para que este aumento da demanda não provoque por si só um desabastecimento. Eles estão monitorando e estão aguardando alguma medida por parte da Petrobras. Vamos ouvir um trecho da entrevista do empresário ao Gaúcha Atualidade. Não temos nenhuma informação de falta de produto de postos contratados. Agora, claro, o mercado também tem, a gente chama dos postos bandeira branca, os que compram no mercado spot. Esses não têm o guarda-chuva de um contrato, então esses estão sujeitos à oferta e procura. Então, não existe desabastecimento de gasolina, isso é muito importante reforçar. E que se algum posto específico não estiver recebendo, é uma questão muito individual. Mas a nível de mercado, não temos nenhuma informação de desabastecimento. Esse desajuste de mercado tem origem no preço, né? Desde a semana passada, distribuidoras não querem importar diesel e gasolina porque os valores estão muito acima no mercado internacional do que os cobrados nas refinarias da Petrobras, que sinalizou que não aumentaria preço agora, né? Porque o mercado está muito volátil no exterior. O setor de combustíveis diz que a estatal está limitando a venda de cotas, tá? Tem ainda desconfiança de que distribuidoras estão retendo carga para vender com preço maior. A Agência Nacional do Petróleo diz que pedirá esclarecimentos, não diz quando, né? E nem quando terá uma resposta em relação a esse desajuste na cadeia econômica, mas afirma que a produção está suficiente. A Petrobras não comenta as cotas, mas diz que está entregando o que está programado. O preço do petróleo e do diesel disparou no mercado internacional depois do fechamento do Estreito de Hormuz pelo governo iraniano, quando o país foi atacado. E é por este local onde passa 20% da produção mundial. A situação ficou ainda mais complicada depois que refinarias foram atacadas, outras bases de produção também. Países como Emirados Árabes Unidos e Kuwait pararam de produzir petróleo, reduziram sua produção de petróleo. E isso fez com que a cotação, que estava em $60 antes do ataque, $70 antes do ataque ao Irã, tivesse um salto no início da madrugada de segunda-feira para $120. Aí, no final da tarde passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma declaração que, claro, né, tinha como objetivo acalmar as cotações de petróleo e disse que a guerra no Irã estava praticamente concluída. Mas isso ainda não tira a atenção do mercado e nem a volatilidade. A cotação caiu e hoje está girando em torno de $90, $95. É um patamar alto, claro, não é o patamar altíssimo que chegou na madrugada de segunda, mas é um patamar alto ainda. Agora, nada justifica que nesse momento nós tenhamos qualquer aumento nas bombas, né? Nos postos. Pessoal, inclusive, que tem relatado, visto alguma alteração a mais no preço da gasolina. Não houve qualquer comunicado, qualquer anúncio. Inclusive, a própria Petrobras está fazendo uma retenção, não está repassando os valores do cenário internacional para o mercado nacional, né, Giane? Teria aumento justificado só se fosse combustível importado, Josimar. Aí, se fosse alguma coisa importada, chegando já com um preço maior que está sendo cobrado no exterior, aí haveria esse repasse, que é o que está acontecendo, por exemplo, pelo menos essa é a justificativa que as distribuidoras dão quando estão repassando seus comunicados diários às transportadoras de cargas. É um outro segmento que nós não tínhamos falado ainda, mas tenho conversado diariamente com o presidente da FETRANSUL, que é a Federação dos Transportadores de Cargas aqui do Rio Grande do Sul, Francisco Cardoso, e eles estão recebendo diariamente, inclusive no final de semana, os comunicados das distribuidoras apontando aí reajustes de 30, de 20 centavos, às vezes um pouco mais, e eles estão avisando que vai ter aumento de frete, tá? Aumento de frete para as transportadoras de cargas. Não tem tabelamento de frete,
A negociação é feita entre a transportadora e o cliente, mas quando há este aumento de combustível, em geral aumenta frete, porque o combustível corresponde à metade ou mais do custo de uma transportadora de cargas, né? Então, como o diesel é o que está mais sensível, por que ele está mais sensível? Porque no Estreito de Hormuz, né, esse que está parcialmente fechado, ele passa muito petróleo, mas também passa muito diesel pronto já. E que abastece o mercado internacional e, inclusive, o Brasil importa diesel também, porque não consegue produzir tudo que consome. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Rio Grande do Sul, a refinaria Alberto Pasqualini, Refap aqui em Canoas, produz todo o diesel que nós precisamos. Mas, assim, não está transparente o que está acontecendo na cadeia econômica, não se sabe exatamente em que ponto que está gerando esse problema. E sim, estão ocorrendo repasses para os consumidores finais já. A gente recebe alguns relatos de ouvintes de aumentos nas bombas, aumentos de gasolina entre 20 e 50 centavos. Eu tenho recebido de alguns postos relatos de que as distribuidoras estão passando esses aumentos, tá? Com essa justificativa de preço mais alto no mercado internacional, cota de combustível, menos oferta, mais procura, e aí elas usam isso como justificativa para repassar. Temos tentado ouvir todos os elos da cadeia econômica aqui na Rádio Gaúcha, mas as distribuidoras ainda não se pronunciaram. E a Fernanda Axelrod está percorrendo os postos de gasolina aqui de Porto Alegre, que já registram o aumento nos preços. Tu tens visto, Fernanda, um repasse em torno de 40 centavos ao consumidor? Josimar, bom dia a ti e aos nossos ouvintes. Eu, passeando junto com o motorista Paulo Cordeiro por vários postos da região central de Porto Alegre, flagrei um momento em que o frentista estava mudando o preço da gasolina comum e do diesel de um posto na Avenida Ipiranga, próximo à Princesa Isabel, um posto BR Petrobras que subiu de R$ 5,99 o litro da gasolina comum para R$ 6,39 em uma tacada só. Nesse mesmo posto, esse aumento do diesel também foi de 40 centavos. E entre os postos que a gente recorreu, o maior preço que eu encontrei da gasolina comum foi na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, a R$ 6,43. O menor preço que a gente encontrou foi de R$ 5,73 em um posto da bandeira Andino, na Avenida Bento Gonçalves com a Rua Coronel Villagrán Cabrita, que fica ali na altura do bairro Partenon. Esse posto que inclusive tinha uma grande fila de carros, um monte de gente esperando para aproveitar esse preço que é o mais baixo da média de Porto Alegre. E segundo os funcionários, muitos clientes são motoristas de aplicativo que vêm de bem longe só para conseguir aproveitar esse preço baixo. Ou seja, a gente tem uma variação de 70 centavos entre os maiores e menores preços da gasolina comum aqui em Porto Alegre. Eu estou num posto aqui também no bairro Menino Deus da Getúlio Vargas, um posto charrua, onde os preços estão dentro da média. A gasolina comum está R$ 6,29 e o diesel está R$ 6,89. O relato daqui é que na semana passada aumentou 10 centavos da gasolina comum e 40 centavos o diesel. A variação entre o diesel, o Josimar, é bem mais gritante do que a gasolina comum. O litro com preço mais baixo que a gente encontrou foi de R$ 5,89 e o mais alto de R$ 6,99, ou seja, uma variação aí maior do que R$1. E pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha, os nossos ouvintes já falando, comentando sobre este aumento. Ouvinte Eduardo falando que está pagando 80 centavos mais caro o diesel. Tem mensagem aqui também de ouvinte comentando, transportador autônomo na região de Curitiba, um aumento em média de R$ 1,40 por litro do diesel S10. Tem outro ouvinte aqui falando que na 118 o diesel já está custando R$ 8,00. Outro aqui, o Caio, falando que está em deslocamento no oeste de Santa Catarina e chegou a ver diesel a R$ 7,29. E a gasolina, que estava a R$ 5,79, agora R$ 6,59. Mensagens de alguns dos ouvintes. Pelotas, o diesel subiu R$ 1,00. S10, diesel S10, que estava sendo vendido a R$ 5,67, agora R$ 6,49 na BR-101. Mensagem do ouvinte Márcio.
Mais uma ouvinte aqui falando, são vários os relatos aqui que entram, né? Desse aumento que os motoristas já estão percebendo, tanto no diesel quanto na gasolina. WhatsApp aberto aqui, disponível, você pode mandar mensagem aqui e nos informar aí como é que está a situação na sua região.